Golpe neutralizado com sucesso. Globo em pânico. Estadão em pânico. Bolsonarismo em pânico. Todos aqueles, eu citei Globo aqui porque é o maior veículo, mas enfim, toda a grande mídia que estava aí se transformando novamente, ainda está se transformando no PIG, que é o partido da imprensa golpista, está em pânico junto com o bolsonarismo. Por quê? Porque o Lula articulou com o STF e conseguiu neutralizar o golpe. E olha, o STF soltou bombas atômicas contra o bolsonarismo e contra a imprensa. Uma bomba mesmo, assim, ó. Tem jornalistas aí do Estadão, do Globo News, que estão aí esperneando, estão em pânico, estão desesperados. O que aconteceu? Olha só, sabemos que na semana passada o Senado aprovou ali uma PEC que restringe poderes do Supremo Tribunal Federal. A PEC não tem nada demais, o texto da PEC não tem nada que você fale, nossa, que coisa, está restringindo demais, mas sabe-se que aquela PEC era como se fosse um projeto embrionário, um projeto que é o primeiro para depois vir o chumbo grosso. O chumbo grosso seria um outro projeto que aí sim tira muitos poderes do STF e que o bolsonarismo está aí tramitando. Outro projeto que tem aí é um que coloca mandato para os ministros do STF, que também o Rodrigo Pacheco quer pautar já no começo do ano que vem. E um outro aí seria o impeachment dos ministros do STF, a começar pelo Alexandre de Moraes. O bolsonarismo provou ali que, se a gente se unir todo, a gente chega aí perto do número de votos necessários. A gente conseguiu aprovar uma PEC. Lembre-se, PEC são 2/3. Então, se a gente conseguiu 2/3, a gente consegue aí, futuramente, até mais. Então, o bolsonarismo começou a se empolgar. O Lula articulou ali com o Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes. Essa articulação resultou que o Lula, no mesmo dia, aí, teve condições políticas já para aprovar no Senado, e no mesmo dia ele anunciou Flávio Dino no STF e o Gonê na Procuradoria-Geral da República. Gonê, que era o favorito aí do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Algumas pessoas até estão dizendo que parte do Lula demorar tanto, parte do Lula falar aí, vazou via imprensa que o Lula não gostou da conversa que teve com o Gonê, quando conversou com ele 3, 4 meses atrás. Parte disso era a estratégia do Lula, para, no momento certo, ele conseguir ali fazer a indicação como se fosse, estou aqui, toma lá da cá, estou te dando alguma coisa para tomar outra daqui, se eu tomar lá da cá. Mas que, na verdade, já era, talvez, o favorito do Lula. Alguns dizem que sim, outros que não sabemos. Mas o que acontece é que o STF também pautou para julgamento para essa semana, foi logo depois da quinta-feira, uma ação que limita aí também os poderes, sabe de quem? Da imprensa. Que coisa. O STF definiu agora normas para a imprensa. Não é que o STF define, eles não fazem lei. Mas o que acontece é que chegam processos no STF de pessoas reivindicando coisas na justiça. Chega na primeira instância, segunda, terceira, até chegar no STF. E aí, o que acontece? Alguns casos não estão na lei. Esse caso, por exemplo, era um caso que não estava na lei, e aí o STF começa a decidir o caso. O caso, enfim, não é importante. É importante o seguinte, serve para os próximos. E o que acontece é o seguinte, de agora em diante, a imprensa vai ter que pagar por muitas das mentiras que vai fazer. O STF praticamente aprovou uma PL das fake news que pega a imprensa. E o bolsonarismo, que são quem estão disseminando fake news. Eu mostrei como nas últimas semanas a imprensa golpista voltou com tudo, com aquilo de dama do tráfico, e aí depois que a fake news foi exposta, o Estadão insistiu na fake news. O Estadão fez uma entrevista com o candidato à presidência do Partido Novo, o Felipe Dávila, foi candidato no ano passado, em que ele diz um monte de mentiras sobre o caso da dama do tráfico e fica por isso mesmo. Aí o Estadão ainda faz a matéria ainda corroborando com as mentiras, confirmando as mentiras como se fossem verdades. E aí, o que acontece? Fica impune. Porque quem falou foi entrevistado, não fui eu. É? E aí faz 10 matérias com trechos do entrevistado. E aí a gente sabe que o jornalismo de declaração é o que a imprensa faz agora. Por exemplo, Michele Bolsonaro dá uma declaração dizendo Janja só viaja, Janja e o Lula só viajam, esses dois turistas, barará, não fazem nada pelo Brasil. Aí sai matéria no UOL. Michele diz que Janja só viaja e debocha de Lula. Aí você vai ver a matéria, é só aspas da Michele falando e isso, acabou. Fica lá a acusação, sem nada. Sem uma contrapartida, por que o Lula viajou, por que não, pode, não pode, a Michele viajava também, não viajava. Nada, só ali a versão da Michele. Isso aí vai acabar. Agora não é mais responsabilidade da Michele se ela fala e sai na imprensa, porque aí era difícil até a pessoa pagar. Eu falei um negócio,
Tá, falei aqui para algumas pessoas, aí saiu na imprensa, teve uma repercussão, era mentira o que eu falei, mas eu falei para 10 pessoas, não falei para milhões. Aí você vai processar a imprensa diz, não, quem falou foi ela. Aí ela diz, mas eu não falei para tanta gente assim. Então a minha indenização tem que ser pequenininha, ou nula, nenhuma. Aí ficava assim. Aí agora não. Agora o STF determinou o seguinte, olha a bomba, aí você vê pânico nas redações. Vou dar alguns exemplos aqui que seria um crime, viu? Seria um crime já. Não é crime que vai dar cadeia, mas indenizações altas, que aí estamos falando de veículos de imprensa que falam com milhões de pessoas. O STF definiu que, eu vou ler. Se numa entrevista, à época da divulgação da entrevista, havia indícios concretos da falsidade da imputação e o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Ou seja, se um veículo faz uma entrevista com alguém, e se alguém dissemina fake news aí a esmo, e o veículo sabe que é fake news, já tem provas de que aquilo não é verdade, e o veículo não fala nada, aí o veículo está sendo responsabilizado. Eu vou te dar um exemplo, exemplo claríssimo que todo mundo vai lembrar. Em 2018, Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao vivo no Jornal Nacional. Ao vivo, na frente de milhões de pessoas. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só, não vou mostrar se as crianças não... Não, mas é um livro escolar, é para criança. É um livro para criança. Os pais não sabem que isso está na biblioteca. Nós temos uma regra, candidato, que eu estou relembrando com os seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram... Não, mas está aqui um livro, uma prova. Eu pediria ao senhor... Isso daqui... Não é, candidato, posso lhe dizer... Vou tirar o livro aqui. Não é respeitoso, só pode deixar o livro comigo. Não, pode deixar, não vou mostrar mais. E eu passando nos corredores da Câmara. Depois disso, o Bolsonaro diz, esse vídeo cortou, o Bolsonaro diz, eu vou fazer uma live depois aqui da entrevista para mostrar isso aqui. Aí o Bolsonaro fez uma live que tinha mais de 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente porque foi propaganda em rede nacional de televisão. William Bonner e Fátima e a Renata Vasconcelos, eles sabiam que isso era mentira. Vou mostrar aqui informações de que o kit gay era mentira desde muito antes. Material que originou fake news do kit gay surgiu em 2010. Era uma fake news muito conhecida. Então, os dois apresentadores do Jornal Nacional sabiam que era mentira, o entrevistado falou a fake news, o entrevistado ainda fez propaganda de uma live onde ele ia disseminar fake news novamente para quem não teve ali oportunidade. A Renata ainda falou, não mostra porque tem criança assistindo ainda. Ela confirmou ali, como se fosse verdade a fake news, ela fez parte ali do teatrinho do Bolsonaro e o Jornal Nacional jamais desmentiu. Aliás, o Jornal Nacional só foi desmentir o kit gay em 2021. 3 anos depois, o Jornal Nacional falou, olha, realmente, aquilo ali. 3 anos depois. O Jornal Nacional seria condenado aí. Porque você vê que foi um caso notório de antijornalismo. Um caso notório de você usar uma concessão pública e usar ali o cargo de jornalistas, 2 jornalistas, no caso, extremamente famosos, para promover desinformação. É isso que fez o Jornal Nacional ali em 2018. Tem outros exemplos aí de entrevistas que um entrevistado dá uma entrevista, ou o do Estadão, o Felipe Dávila fala um monte de abobrinha e o Estadão vai lá e publica sobre a dama do tráfico. Então o STF agora fez com que a imprensa ficasse em pânico, porque o STF colocou um limite muito grande. O STF também, essa decisão também pega o famoso jornalismo declaratório. A matéria que eu citei era uma matéria do UOL, estava na capa do UOL. Uma das principais notícias do UOL, no dia da Michele Bolsonaro ali xingando a Janja de tudo que é nome, aquela matéria também se enquadra nisso aí, viu? Então o UOL teria que pagar a indenização. E aí, veja, a Michele Bolsonaro falou aquilo num evento fracassado do PL Mulher, com 150, 200 pessoas. O UOL tem mais de 25 milhões de visualizações de página por dia. O UOL mostrou para milhões de pessoas a fake news da Michele. Então imagina o tamanho da indenização que fala Michele e o tamanho da indenização que paga o UOL. Então é bem maior. Então agora a imprensa vai ter que pensar 2 vezes. Já vi jornalista até progressista, tem uns aí que se infiltram muito bem, criticando o STF, falando que isso acaba com a liberdade de imprensa. Vi alguns outros aí, esses aí que estavam prestando solidariedade para a assediadora editora-chefe do Estadão, dizendo que, olha,
estão aí retalhando a imprensa, isso é um retrocesso enorme, atacando o STF. Por quê? Porque estão em pânico. Agora, ferrou para eles. Na mesma articulação, criou-se condição para que os processos contra o Bolsonaro possam finalmente acabar, para que ele seja finalmente preso, que era a indicação do novo PGR, que fosse alguém de confiança ali dos ministros do STF, alguém que esteja encampado na luta pela democracia, e o STF retalhou ainda a imprensa de maneira que foi: toma ali, vocês estão aí disseminando fake news, não vai ter o que teve entre 2014 até 2019, foi aquele golpismo, aquilo lá da imprensa chegar e simplesmente mentir. Mas o golpismo da imprensa continua, viu? O golpismo continua, só não vai ter, assim, sem restrição alguma, como era antes. Mas eu vou te dar um exemplo. O Lula foi para a Arábia Saudita, comenta aí se você está sabendo, em menos de 24 horas, o Lula conseguiu aí mais de 10 bilhões de dólares em investimentos dos sauditas no Brasil. Você ficou sabendo disso ou não? A maioria do investimento vai ser na Embraer e em energia verde. O Lula depois, no dia seguinte, foi ontem, o Lula recebeu o convite para que o Brasil entre na OPEP+. O que é OPEP, Thiago? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, a OPEP+, são outros países aí que não fazem parte da original OPEP, e que são exportadores de petróleo, alguns dos maiores do mundo. Então, os árabes convidaram o Brasil, e o Brasil, obviamente, vai aceitar, e o que se diz lá na Arábia Saudita e nos países árabes é o seguinte: o Brasil vai ser a Arábia Saudita da energia verde. É o Brasil quem vai liderar mundialmente a transição energética dos combustíveis fósseis, que é petróleo, enfim, coisa que polui, para combustíveis verdes, coisas que não poluem. É o Brasil quem vai fazer essa liderança, e quem está nomeando o Brasil para liderar isso são simplesmente os maiores produtores de petróleo do mundo. Então ninguém melhor. Alguns falam: mas quem tem que nomear são os Estados Unidos. Não são mais. Então, os países aí, muitos dos BRICS, estão fechados com o Lula. E aí, a cobertura na Globo. Ficou claro o caráter de caixeiro viajante e... Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui, porque ler ao contrário é difícil, né? Vamos lá. Ficou claro o caráter de caixeiro viajante com a venda do Brasil para alguém que tem um cofre cheio de dinheiro e muitos esqueletos no armário. Essa é a cobertura da Globo sobre o Lula conseguir 10 bilhões em investimentos. Veja, não é que a Arábia Saudita vai comprar uma empresa brasileira, não é que o Lula está vendendo uma refinaria, não. O Lula conseguiu 10 bilhões em investimentos de dólares, mais 50 bilhões de reais quase, né? Pois bem, e aí, segundo a Globo, o Lula tá vendendo o Brasil. O Bolsonaro foi para a Arábia, aí o Bolsonaro vendeu uma refinaria que custava 21 bilhões de reais por apenas 10 bilhões. E aí levou um monte de joias caríssimas. Tentou vender essas joias, tem uma palmeira de ouro que ele tentou vender, ele acreditava que valia milhões de reais e não valia. Outras aí, diamantes, realmente valiam 17 milhões de reais. Recebeu relógios e tudo mais, e aí dizem que não é propina, né? Se falar que é propina, a advogada do Bolsonaro manda me prender. Então não vou falar que é propina, é só uma coincidência. Ele vendeu uma coisa a 11 bilhões de reais subfaturado, e aí ele recebeu um monte de joias de quem comprou. Coincidência. O Lula vai lá, literalmente não vende nada, ele chega e fala: ó, tá aqui Brasil. Ele vende Brasil, ele faz publicidade do Brasil, isso é vender Brasil do Lula. E aí... o que fala como se o Lula estivesse privatizando, entregando patrimônio público para alguém que tem esqueletos no armário. É isso aí, ó, investimento no Brasil. Agora ficou coisa ruim. Se fosse o nosso, Lula está fazendo parceria estratégica com o ditador da Arábia Saudita, não sei o quê. Não, o cara tá querendo investir dinheiro no Brasil. Eu vou falar: não invista, não gosto do seu dinheiro. Se vai rejeitar o dinheiro dele, vai ter que rejeitar dos Estados Unidos e de outros países aí que cometeram atrocidades mundo afora, né? Então, não vejo ninguém rejeitando dinheiro. Mas pra Globo, como é o Lula, esse é o tipo de cobertura que faz a imprensa, viu? Aí, ó a cobertura da Globo sobre a decisão aí do STF, que ferra com a Globo e com o bolsonarismo ao mesmo tempo. Por quê? Porque esses sites bolsonaristas mais famosos, eles são especialistas em fake news, de maneira que eles publicam 6, 7 notícias verdadeiras e aí uma fake no meio. Muitas das fakes eles fazem com jornalismo de declaração. Então eles pegam uma fake news: o Nicolas falou alguma coisa fake, eles amplificam aquela fala nos sites bolsonaristas. E os sites não pagam indenização. Que, se for alguma coisa, quem paga é o Nicolas. Só que o Nicolas fala: eu falei na minha rede, não falei nos outros sites todos, na imprensa toda que saiu. Viu um exemplo? Então essa palhaçada vai acabar agora.
graças aí à decisão do STF. Olha só como é que fala o Globo News. O Supremo Tribunal Federal, tá vendo aqui, ó, nortear a liberdade de imprensa. Aprovou a tese para nortear a liberdade de imprensa e o direito à indenização. Aí ela fala, STF fixa a tese sobre a liberdade de imprensa. Aí ali está escrito nortear. Aí a comentarista e os comentaristas no estúdio começam a falar, não, porque agora não tem mais liberdade, agora se tiver caso de fake news, o STF diz que são apenas se forem casos concretos de fake news, mas olha, até onde vai a liberdade? Porque o que é um caso concreto? Quem é que vai decidir se é um caso concreto de fake news ou não? Pô, a pessoa ganha 100 mil por mês, sei lá, 150 mil por mês no Globo News para chegar lá e perguntar quem é que vai decidir se é um caso concreto ou não. É o STF? Adivinha, é a justiça que decide. Pô, é cada uma. A pessoa sabe a resposta, mas faz a pergunta para ficar ali. O espectador vem e fala, realmente, olha, preocupante, preocupante. Aí faz uma defesa do jornalismo, porque é o jornalismo profissional quem segura a democracia, sendo que foi o jornalismo profissional que apoiou o golpe de 64, sustentou a ditadura, e depois apoiou o golpe de 2016 e apoiou a prisão do Lula. É, jornalismo profissional. Levou a gente pro buraco o maior número de vezes possível. Foi isso que fez o jornalismo profissional no Brasil, viu? Olha, eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!